Nesse vídeo eu vou falar sobre uma ferramenta que vem ajudando pessoas como o Elon Musk em suas empresas como a SpaceX e Tesla a revolucionar o mundo resolvendo problemas complicados que nem mesmo a NASA foi capaz de resolver. Então, bora para a vinheta. Antes de mais nada, eu quero te pedir para curtir esse vídeo e se inscrever aqui nesse canal para você sempre ver em primeira mão as novidades que tem por aqui. Bom, vamos lá. First Principles é um modelo mental. É uma ferramenta que você pode usar para fazer engenharia reversa de problemas realmente complicados, aumentando a sua capacidade criativa, trazendo mais inovação para o seu dia a dia. A ideia geral é quebrar problemas complicados em elementos básicos e depois remontar eles, reconstruindo algo completamente novo. É de longe a melhor forma de aprender a pensar, destravando o seu potencial criativo e levando a melhorias exponenciais. Mas qual é a diferença entre alguém que usa First Principles e quem não usa? Boa pergunta. Um excelente exemplo é a diferença entre um chefe de cozinha e um cozinheiro. Apesar dos dois terem um objetivo final muito bem definido, que é fazer comida, o chefe de cozinha tem mais consciência das características dos alimentos. Qual o impacto de cada peça no prato final e como ele pode combinar os ingredientes de uma maneira a entregar não só o melhor sabor, mas também uma excelente experiência manipulando a textura, o cheiro e a aparência do prato. Já o cozinheiro, ele basicamente segue a receita que um chefe de cozinha fez anteriormente. Ele pode até dar uma pitada de sal aqui e outra ali, mas as mudanças, se existirem, não afetam significativamente a estrutura do prato final. Então, o que podemos dizer é que o chefe de cozinha trabalha utilizando First Principles e o cozinheiro faz o seu trabalho por analogia. A grande sacada é que todos nós estamos acostumados a pensar por analogia. Por exemplo, na programação, nós começamos repetindo um monte de comandos que vamos aprendendo em tutoriais ou até mesmo buscando e copiando coisas no Stack Overflow. Nós, inclusive, fomos treinados a fazer isso desde cedo. Desde criança mesmo, sabe? Quando aprendemos, por exemplo, a andar e a falar. Muito do nosso início acaba sendo repetir o que alguém já está fazendo ou até mesmo obedecer uma pessoa com mais autoridade de forma totalmente cega, sem realmente questionar ou entender o que estamos fazendo. No início da carreira, essa abordagem até funciona e é aceitável, mas depois é bom se perguntar o que é que está acontecendo ali por baixo dos panos, pedir mais informações e ir um pouco mais a fundo. Aliás, quem aprende a fazer isso no início da carreira tem ainda mais chances de evoluir mais rápido ao longo do tempo. O lance é aprender quando devemos fazer as coisas seguindo uma receita de bolo, ou seja, pensando por analogia, ou quando é necessário entender mais a fundo mesmo, no detalhe, para combinar esses elementos e criar as coisas de uma maneira completamente diferente, usando First Principles. Então beleza. Eu acho que agora você já deve ter entendido a diferença entre pensar usando analogia e First Principles. Mas como é que realmente podemos colocar isso em prática? Tem duas formas bastante conhecidas: o questionamento socrático e os 5 porquês. O questionamento socrático é uma forma de fazer uma série de perguntas para entender mais a fundo o tema e validar as nossas ideias. A primeira coisa é deixar claro a linha de raciocínio e saber explicar as nossas ideias, ou seja, por que eu cheguei nessa conclusão e qual é a minha ideia de verdade. Nesse momento, o importante é descrever o mais detalhadamente o que você está pensando de verdade, de preferência da forma mais simples possível, de um jeito que você possa explicar para o seu sobrinho de 6 anos. Logo depois, é importante que você desafie a sua ideia. Aqui você se questionar o real motivo de você saber se isso é verdade ou não e como isso seria se não for real. É nesse momento que você precisa buscar os pontos fracos da sua ideia. Quais são as coisas que você ainda não tem confiança que é verdade? O que você precisa fazer para validar isso o quanto antes? E como estressar ao máximo o que você está pensando com o menor custo possível? Logo depois, você precisa entrar num processo de busca por evidências. Existem outras pessoas fazendo isso? Quais são suas fontes? Alguém já fez alguma coisa parecida? A questão aqui é que muito provavelmente alguém já passou pelo que você está passando. Então achar as pessoas que trilharam o mesmo caminho que você sempre vai te levar mais perto do seu destino em muito menos tempo, evitando muita dor de cabeça. E claro, é importante que você considere outras alternativas. O que outras pessoas pensam sobre isso?
Como eu posso saber que eu estou indo realmente na direção certa? Outras pessoas são capazes de identificar um ponto fraco no seu raciocínio que você ainda não viu? Se eles identificarem, anota isso e volta a fazer pesquisas. Questiona, valida a ideia e muitas vezes a crítica à sua ideia pode tornar ela ainda mais forte e verdadeira se você souber fortalecer ela com bons argumentos. Só não deixa o ego te pegar. E se alguém te disser algo contra o que você está pensando e que inviabilize o caminho que você está seguindo, não se apega. Troca de caminho e segue em frente. E também é sempre importante ter os pés no chão e examine as consequências e implicações. Ou seja, e se eu estiver errado? Quais são as consequências se isso acontecer? A grande sacada aqui é achar o melhor caminho no menor tempo possível. Isso só vai acontecer reduzindo o número de erros e também as consequências dele. Por exemplo, se o seu erro custar alguns milhões de dólares para a empresa ou para o seu cliente, vale a pena eliminar o máximo de risco possível e fazer experimentos mais baratos antes de tomar uma decisão final. E sempre vale a pena que você questione o problema original. Isso é um problema de verdade? Que conclusões eu posso tirar de toda essa linha de raciocínio? Muitas vezes nós queremos resolver um problema que por si só é maluco e complexo, quando na verdade o problema nem é real e o cliente está precisando de outra coisa. Questionar o problema e buscar a causa raiz dele pode ser um excelente caminho que você pode seguir para entender ele melhor e saber quando deve utilizar os first principles ou não. O importante de fazer perguntas é que elas te livram de resolver as coisas por instinto, fazem você realmente analisar mais a fundo o problema, trazendo soluções mais certeiras e muitas vezes mais simples. Já uma outra maneira é através dos 5 porquês, que tem como objetivo entender a fundo o real motivo do problema e muitas vezes leva a gente a questionar limitações que não fazem sentido algum. Olha essa situação aqui, por exemplo. O servidor caiu ontem às 3 da tarde, deixando os clientes sem conseguirem acessar o sistema. Aí você pergunta, por que o servidor caiu? Alguém responde, o sistema disparou uma exceção e perdeu a conexão com o banco de dados. Aí você pergunta, mas por quê? Depois de uma investigação, alguém te responde que alguém fez uma alteração com um bug que causou esse problema. E aí você pergunta novamente, por que essa alteração com bug foi para a produção? E aí, depois de mais investigações, descobre-se que o problema aconteceu porque a área do código não tinha testes. E aí a próxima pergunta é por que não existiam testes nessa área do código? Logo depois o time traz a seguinte resposta. Não tinha testes porque não foram seguidos os padrões definidos pelo time. E aí você pergunta mais uma vez, e por que esses padrões não foram seguidos? E aí a resposta é óbvia, né? Porque o time está sob muita pressão, muitas horas extras, pouco tempo para review e não existem validações automatizadas para identificar esse padrão antes de fazer o deploy. Ok. Então, provavelmente agora nós temos uma causa raiz e podemos usar isso como um pequeno plano de ação para resolver o problema e diminuir as chances que isso aconteça no futuro. Nesse caso, talvez valha a pena renegociar as datas para diminuir a pressão e também fazer um processo de automação para verificar se qualquer código que for alterado tem algum tipo de cobertura de testes, e isso já vai reduzir bastante a probabilidade desse mesmo problema acontecer no futuro. Legal, né? Mas ficar utilizando isso para tudo talvez não seja uma boa ideia. Esse novo jeito de pensar precisa de prática e tende a ser muito, mas muito difícil. Então, quando é que a gente pode utilizar isso? Eu, pelo menos, uso em situações em que o risco de errar ainda é grande e também quando eu preciso tornar algo muito complexo em coisas muito mais simples. A primeira área que eu uso é quando eu estou calculando estimativas, principalmente quando são coisas realmente importantes e complexas. Analisar os princípios do problema ali na base mesmo me ajuda a eliminar uma série de caminhos que não são tão óbvios em um primeiro momento. Quando estamos estimando alguma coisa importante, fazer um questionamento estocástico ajuda bastante. Outra área que vale muito a pena investir é quando precisamos melhorar os processos ou sistemas complexos. Muitas vezes é fazendo essas análises que nós encontramos vários gargalos. E pior, partes que simplesmente não deveriam ser mais usadas e que podem ser completamente eliminadas. E por último, eu uso muito quando eu preciso priorizar as áreas que eu vou estudar. Sempre que eu vou aprender uma nova linguagem, eu busco a parte fundamental dela. Quais são os seus principais comandos? Quais são as principais características? E quais são as características gerais dela? Quais são as peças fundamentais que eu preciso aprender para entregar o máximo de valor ao longo do tempo? Pode parecer besteira, mas normalmente isso tudo está lá na documentação original da linguagem. Gastar um tempo lendo ela e partindo daqueles fundamentos
me ajuda a definir rapidamente o que é realmente importante. Isso se torna uma base sólida para construir meus conhecimentos em cima. Mas e você? Já ouviu falar de First Principles antes? Já aplicou em algum dos seus desafios? Coloca aqui embaixo nos comentários. Obrigado para você que chegou até aqui. Não esquece de curtir e se inscrever no canal e te espero nos próximos vídeos. Até mais!